Dominando a Física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar potência mecânica. Potência média é a razão entre o trabalho realizado ou o módulo da variação de energia de um sistema e o intervalo de tempo gasto. Então digo o seguinte, que potência média é igual ao módulo do trabalho da força dividido pelo intervalo de tempo. Ou então que potência média é igual à variação de energia dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Lembrando então onde? PM é a potência média do corpo. No Sistema Internacional de Unidades nós trabalhamos com Watt. Tau F é o trabalho da força realizada pelo corpo. No Sistema Internacional nós trabalhamos com a unidade Joule. ΔT é o intervalo de tempo considerado. No Sistema Internacional nós trabalhamos com a unidade segundos. ΔE é a variação de energia do corpo. No Sistema Internacional nós trabalhamos com a unidade Joule. Em outras palavras, a grandeza física que mede a rapidez com que uma força realiza um certo trabalho ou varia a energia de um sistema é denominada potência média, que a gente chama de PM. A potência instantânea, que é somente chamada de P, é o valor da potência média quando o intervalo de tempo ΔT é bem pequeno, ou seja, próximo de zero. Se a potência for constante, não será necessário distinguir o valor médio do valor instantâneo. No Sistema Internacional USI de unidades, o trabalho é medido em Joule e o tempo em segundos. Assim, a unidade de potência média vai depender da unidade da variação da energia dividido pela unidade de intervalo de tempo, ou seja, a unidade de potência média então é igual a joules dividido por segundo. Joules divididos por segundo nós chamamos de Watt. A razão Joule por segundo é denominada no Sistema Internacional de Watt, que a gente simboliza pela letra W maiúsculo. Alguns múltiplos do Watt são importantes. Quilowatt, que a gente chama de kW. 1 kW é igual a 1000 watt. Megawatt. Um megawatt, que a gente chama de 1 MW, é igual a 10 elevado a 6 watts. O cavalo vapor, o famoso CV, eu digo que um cavalo vapor é igual a 735 watts. Horsepower, que a gente chama de HP, um HP é igual a 746 watts. Quando um trabalho é realizado por uma força que desenvolve uma potência de 1 kW durante 1 hora, diz-se que o trabalho vale 1 kWh, ou seja, kWh. Observe, o módulo da variação de energia é igual a potência média vezes intervalo de tempo. 1 kWh é igual a 1 kW vezes 1 hora. Então eu sei que 1 kWh é igual a 1000 watts vezes 3.600 segundos. Então eu chego à conclusão que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Logo, kWh é uma medida de energia. Relação entre potência média e velocidade média. Temos que o trabalho da força, como nós vimos nas aulas anteriores, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, eu digo também que a potência média é igual ao trabalho da força dividido pelo intervalo de tempo. Se eu sei que o trabalho da força é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, e tudo está dividido pelo intervalo de tempo, em que o módulo do deslocamento dividido pelo intervalo de tempo é igual ao módulo da velocidade média, porque velocidade média não é o deslocamento pelo intervalo de tempo? Sim. Então logo eu chego à seguinte conclusão, que a potência média é igual ao módulo da força. Então, como eu sei que o módulo de deslocamento sobre o intervalo de tempo é a velocidade, então eu posso falar que é o módulo da velocidade vezes o cosseno de θ. Isso para intervalo de tempos em que tende a zero. Aí nós teremos a seguinte conclusão, que potência é igual a força
vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo θ. Onde então, lembrando lá, P é a potência instantânea do corpo, no sistema internacional nós trabalhamos com a unidade watt, F é a força aplicada pelo corpo, no sistema internacional nós trabalhamos com a unidade newton, V é a velocidade do corpo, no sistema internacional nós trabalhamos com a unidade metros por segundo, e θ é o ângulo formado entre a força e a velocidade do corpo. Em particular, se esse θ for igual a 0 graus, isso implica que o cosseno do ângulo θ é igual a 1, porque cosseno de 0 graus vale 1. Logo, eu posso chegar à conclusão, se o ângulo for 0 graus, que a potência é igual a força vezes velocidade. No gráfico da potência pelo tempo, nós chegamos à conclusão que o módulo do trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Então, olha só, o gráfico nós temos potência em watts em função do tempo em segundos. Se eu tenho uma determinada potência e um intervalo de tempo que vai do tempo 1 até o tempo 2, essa área formada no gráfico, a gente fala que é o trabalho. Então vamos lá para os exercícios, pessoal. Olha o que diz o exercício 1. Esse exercício caiu no vestibular da Vunesp. Olha só. O elevador de um prédio em construção é capaz de erguer uma carga de 1.200 newtons a uma altura de 20 metros em 12 segundos. Nessas condições, a potência média útil desenvolvida por esse elevador em watts é de letra A 1.000, B 1.500, C 2.000, D 3.000 e 5.000. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Olha o que esse exercício me diz. O elevador de um prédio em construção é capaz de erguer uma carga de 1.200 newtons. Opa, dado importante. Ó. O peso que o elevador aguenta é igual a 1.200 newtons. Então coloca lá, P igual a 1.200 newtons. Continuando. A uma altura de 20 metros. Opa, outro dado importante. Altura de 20 metros. Então coloca lá, H igual a 20 metros. Continuando. Em 12 segundos. Opa, outro dado importante. 12 segundos é o intervalo de tempo. Então coloca lá, ΔT igual a 12 segundos. Continuando. Nessas condições, a potência média útil desenvolvida por esse elevador em watts é quanto? Então ele quer saber a potência M. Então coloca lá, PM é a minha incógnita no exercício. Lembrando que nesse caso aí, como a velocidade e a força estão no mesmo sentido e direção, eu chego à conclusão que o ângulo θ é igual a 0 graus. Então coloca lá, θ igual a 0 graus. Então o que eu sei a respeito da potência média? A potência média é igual ao trabalho pelo intervalo de tempo. Trabalho dividido pelo intervalo de tempo, por ΔT. Então vai ficar como? Trabalho eu sei que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então tudo dividido por ΔT. Que força que no caso está atuando? É a força peso. Então no lugar de F coloco P, P de peso. Deslocamento vai ser a altura que ele vai deslocar. Então vezes H vezes o cosseno θ, a gente sabe que vale 0 graus. Então fica cosseno 0 graus, tudo dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Então vai ficar assim. O peso eu sei que é 1.200 newtons, vezes a altura que vale 20 metros, vezes o cosseno 0 graus que eu sei que vale 1. Tudo dividido pelo intervalo de tempo que vale 12 segundos. Olha só, eu tenho 1.200 dividido por 12. Se eu dividir por 12 em cima e embaixo, ó, 12 dividido por 1.200 dá 100, 12 dividido por 12 dá 1. Então vai ficar assim, potência média igual a 100 vezes 20 vezes 1. Se eu fizer 1 vezes 20 dá 20, 20 vezes 100 dá 2.000. Então chego à conclusão que a potência média é igual a 2.000 watts. Se olhar para as alternativas, isso me dá a resposta de letra C. Olha o que me diz o exercício de número 2. Esse exercício caiu na FUVEST São Paulo. Ele diz assim: de acordo com o manual do proprietário, um carro de massa 1.000 kg, ou seja, 1 tonelada, acelera de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. A potência média fornecida pelo motor para produzir essa aceleração é de letra A 15 kW, B 30 kW, C 45 kW, D 60 kW e letra E 90 kW. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados do exercício. Olha o que ele fala. De acordo com o manual do proprietário, um carro de massa 1.000 kg, opa, dado importante, massa igual a 1.000 kg, então anota lá, M igual a 1.000 kg. Continuando, acelera de 0
a 108 km por hora. Opa, dois dados importantes. A velocidade inicial é 0 e a velocidade final 108 km por hora. Então anota lá, V0 igual a 0 e V igual a 108 km por hora. Continuando, em 10 segundos. O que é 10 segundos? Intervalo de tempo. Então anota lá, ΔT igual a 10 segundos. Continuando, a potência média fornecida pelo motor para produzir essa aceleração é de quanto? Então ele quer saber a potência média. O PM vai ser a incógnita do meu exercício, que é a potência média. Primeira coisa, gente, a gente precisa analisar os dados que o enunciado passou para a gente. Se está tudo no mesmo sistema de unidades. Vamos lá, a massa está em quilogramas. Quilogramas é, no caso, o Sistema Internacional de Unidades. Legal. Velocidade inicial está 0. Velocidade final, ó, cuidado, 108 km por hora. Esse é o sistema usual e não o sistema internacional. E se a gente olhar nas alternativas, a resposta quilowatt é o sistema internacional. Então o que a gente precisa fazer? Converter a velocidade que está em km por hora para metros por segundo. Só para confirmar, vamos ver o intervalo de tempo? 10 segundos, está no sistema internacional, segundos, beleza. Então tá certo. A única coisa que nós precisamos converter nas unidades é a velocidade final. Então eu digo o seguinte, ó, a velocidade não é 108 km por hora, é. Como que eu faço para passar algo que está em km por hora para metros por segundo? Eu divido por 3,6, o fator 3,6. Então fica assim. Quando eu faço 108 dividido por 3,6, isso me dá como resultado o valor 30. Então eu chego à conclusão que a velocidade final é igual a 30 metros por segundo. Agora sim, ele quer saber quanto é a potência média. Eu sei que potência média é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. Como no caso aí nós temos uma velocidade, o corpo está, no caso aí, apresentando uma velocidade, está em movimento, eu sei que essa energia nada mais é do que a energia cinética. Então fica energia cinética dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Como que eu calculo a energia cinética? Não é massa vezes velocidade quadrada dividido por 2? Sim. Dividido então pelo intervalo de tempo que ele deu lá, vale 10 segundos. Lembre-se que essa é uma equação composta, por isso que fica mv ao quadrado dividido por 2, dividido por 10 e embaixo por 1. Como que eu calculo uma fração composta? Eu multiplico os extremos e o meio. Então fica assim, ó, mv ao quadrado vezes 1 dá mv ao quadrado. 2 vezes 10 dá 20, então fica mv ao quadrado dividido por 20. Quanto que vale a massa mesmo? 1000 kg, vezes a velocidade, que eu descobri agora afinal, 30 metros por segundo. Lembrando que é tudo ao quadrado. Dividido por 20. O que eu faço com esse zero do 20 sobrando com o do 1000? Eu corto. Então vai ficar assim, 100 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Se eu dividir por 2, 100 dá 50. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar quanto? A potência média, 50 vezes 30 ao quadrado, que é a mesma coisa que 30 vezes 30, que dá 900. Então fica 50 vezes 900. Se eu fizer 50 vezes 900, vai dar 45.000. Então, na verdade, a potência média aí seria 45.000 watts. Mas cuidado, ele quer a resposta em quilowatt. Então, como que eu faço para passar o watt para quilowatt? É simples. Eu sei que 1 kW equivale a 1000 watts. Então basta dividir por 1000. Se eu fizer 45.000 dividido por 1000 dá 45. Então eu chego à conclusão que a potência média vale 45 kW. Isso me dá a resposta de letra C. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve aula também e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física e excelentes estudos para todos.